Tudo bem, pessoal? Continuando então o conteúdo aí de direito internacional, antes da gente começar a falar de algumas outras características do direito internacional e em alguns outros tribunais especiais aí, é importante a gente tratar dos requisitos para validade de um tratado internacional, tá? Então, o nosso direito e o nosso Supremo Tribunal Federal entendem que a aplicação do direito internacional por meio dos tratados não é automática no nosso território nacional, tá? Então, ele precisa aí de uma validação, de um processo de internalização, tá? Esse processo chamado de internalização, e é o momento daí que ele vai passar a valer dentro do nosso território nacional, como legislação propriamente dita, tá? Então, o processo de internalização dos tratados, ele passa por 4 fases, tá? A primeira é a fase de negociações preliminares e assinatura, referendo do Congresso Nacional, terceira, ratificação e documento do Parlamento para o presidente e quarta, promulgação e ratificação pelo presidente da República, tá? Então, a gente vai ver agora, né, um pouquinho mais detalhado, cada parte, cada momento dessa internalização do tratado internacional. Isso tá no material que eu passei para vocês, tá? Tá lá na página 17, tá? Então, lá, primeira parte das negociações preliminares e assinatura. Então, primeiramente é feita uma negociação para que surja um tratado. Tá? O presidente da República é competente para assinar esse tratado, podendo mandar outro com poderes específicos. Essa negociação, gente, ela é algo né? Momento de ratificação aqui dentro do nosso território nacional, tá? Então, é o momento em que os estados vão para alguma reunião, né? Uma organização e se reúnem todos para negociar os termos de um tratado, tá? Precisamos, que nem aconteceu com o Tratado de Tóquio, de Nova York, desculpa, que falou sobre as pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, chegou-se à conclusão de que nós precisávamos de uma regulamentação, de uma padronização, na medida do possível mundial, de como são tratadas as pessoas com necessidades especiais, né? O Estatuto do Deficiente Físico aí. E, a partir desse momento, dessas tratativas, chegou-se então a um consenso de um teor desse tratado, o teor dessa legislação, tá? E daí, esse tratado, ele então, o Brasil naquele momento, ratifica o tratado, né? Assina lá, não é ratifica, ele faz o protocolo desse tratado em seu nome, então ele fala, eu, nação brasileira, né, por meio do presidente, nós concordamos e queremos que esse tratado passe a fazer parte aí do nosso ordenamento jurídico interno. Porém, isso não é automático. Bom, se fosse só, né, o protocolo lá no dia, né, no momento das tratativas, e daí isso já passasse a valer. Não tem como, e o STF entende que não tem como, porque... desculpa, gente. Porque o tratado e os termos desse tratado, eles precisam guardar uma similitude com o nosso direito interno, né? Então, às vezes tem alguma coisa lá no tratado que não tem como passar a valer dentro do nosso direito interno automaticamente, né? Ou por alguma ausência de adequação, ou por ausência de simbiose, né, entre a nossa legislação interna e esse tratado. Então, o STF entende que precisa haver todo esse procedimento. E não só o STF, né? A nossa própria legislação fala isso, tá? Então, o presidente da República, ele assina o tratado e ele pode mandar um outro com poderes específicos, né? Então, pode ser ele mesmo ou pode ser alguém que ele delegou
tá? Algum ministro das relações exteriores, geralmente o ministro das relações exteriores, tá? Se ele não puder ir, quem vai é o ministro, tá? A primeira fase, então, é necessária pela Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, tá? Essa primeira fase, ela tá prevista na Convenção de Viena, a gente já falou sobre a Convenção de Viena nas aulas anteriores, tá? E é ela que efetivamente vai regular a ratificação e a validade dos tratados, tá? Então, o quórum para votação da primeira fase aí é 2/3 dos estados para assinatura. Então, 2/3 dos estados integrantes na reunião precisam assinar para que passe a valer esse tratado, tá? A gente vai ver aí nas próximas aulas agora, eu vou falar para vocês sobre o TPI, o Tribunal Penal Internacional, tá? Então, vocês vão ver que em um primeiro momento o TPI teve uma assinatura de ratificação, tá? Ele não teve outras, os outros estados que estavam lá naquele momento não assinaram, então ele não teve validade nenhuma. Ai, eu alterei. Ele não teve validade nenhuma e ele não passou a valer. Em um primeiro momento ele foi chamado, era a previsão de um Tribunal Penal Internacional. Ai, gente, acho que eu dormi demais hoje. Ou de menos, né? Morrendo de sono, tá? Então, essa é a hipótese que pela necessidade desse quórum, tá? Então, 2/3 dos presentes têm que assinar para que esse tratado, então, possa ter validade e possa ser ratificado por outros estados, inclusive os ali presentes, tá? A natureza da assinatura, ela não começa a valer assim que o presidente assina, né? Precisa aí da aprovação do Congresso Nacional. Então, essa assinatura que o presidente faz lá no comecinho, quando ele vai participar da conferência, da reunião, ela não é vinculativa, tá? Pode ser que chegue aqui e o Congresso Nacional fale, olha, esse tratado não atende os interesses aí da nossa nação, né? Porque o Brasil... credo! O Brasil, ele tem os seus interesses próprios, né? Previstos lá na Constituição Federal, não lembro se é no artigo 1º ou 2º. Então, vamos supor que um tratado não atenda aí os ideais da nação brasileira. Então, o Congresso pode não assinar, não concordar com ele, né? Então, a competência para assinatura, ela é privativa do presidente da República, podendo ser delegada por carta de plenos poderes, né? Para um plenipotenciário, tá? A assinatura, então, é a ratificação pelo presidente. Então, aí a gente passa, o presidente ratificou, então vamos dar o exemplo aí ainda que eu acabei de comentar, do Tratado de Nova York, que é o que trata aí que veio, né, internalizado no nosso ordenamento como o Estatuto do Deficiente Físico, tá? Então, foi aquele primeiro momento em que o presidente ratificou, assinou, né? E a gente passa, então, para um segundo momento, o momento em que o texto desse tratado, ele é submetido para a aprovação do Congresso Nacional, tá? Então, o tipo de votação são tratados comuns e leis ordinárias, né? Então, são equivalentes. Os tratados de direitos humanos terão status de emenda constitucional, tá? Então, se for um tratado comum, que verse aí sobre qualquer conteúdo, sobre comércio, sobre exploração de mar fora do mar territorial, qualquer tipo de tratado que não trate de direitos humanos, ele vai ser aprovado como se lei ordinária fosse, tá? E o quórum de aprovação é o de lei ordinária daí, tá bom? E para tratados que tenham conteúdo de direitos humanos, como o do Estatuto do Deficiente, o quórum é o de emenda constitucional, 2/5 em cada casa do Congresso, em 2 turnos, tá? Então, é mais complexo aí, é a previsão do artigo 5º, parágrafo 3º, tá? Se o Congresso Nacional não aceita, rejeita, né? Fala lá que esse tratado não atende, não atende os interesses
do poder brasileiro, do país, tá? O presidente, ele não pode ratificar, tá? Então, assim, é uma coisa muito importante, porque o presidente, por si só, ele não vai conseguir valer os termos desse tratado, o Congresso tem que aceitar, tá? Então, com a rejeição do Congresso, o presidente está impedido de ratificar o tratado, tendo em vista que quem cria a lei no país é o legislativo e não propriamente o presidente, né? Então, aprovado, gera um decreto legislativo que deverá ser promulgado, daí sim, pelo presidente do Senado Federal, que enviará ao presidente da República que o ratificará, tá? Então, vejam, do presidente vai para o Congresso Nacional, do Congresso Nacional vai para o presidente do Senado, para ele promulgar, e da promulgação vai para o presidente da República, então, para ele ratificar logo em seguida, tá? Então, essa é o trâmite. Se vocês quiserem fazer aí no caderno de vocês, na apostila não ficou, né? Sei lá, um esqueminha com flechinha. Então, vem do presidente, vai para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional aprova, vai para o presidente do Senado, o presidente do Senado promulgando, vai para o presidente do país, né? Para o presidente da República, para ele ratificar, tá? Então, o terceiro momento, então, gente, é o da ratificação pelo presidente da República, tá? Referendado pelo Congresso Nacional, o tratado será levado ao presidente para que esse faça a ratificação. Vinculação do Estado é a partir da ratificação. Então, tramitou, fez toda essa cadeia, o presidente ratificou, a partir daquele momento o Brasil ele já está vinculado com esse tratado, o Brasil e todos os seus integrantes, né? Leia-se nós, né? Nós temos que cumprir, o poder público tem que cumprir, tá? O Estado estará vinculado a partir do momento em que o fizer a ratificação. A obrigação e sanção pelo descumprimento só podem ser cobrados após a ratificação. Então, veja, o presidente assinou o tratado, né? Assinou e depositou lá perante o órgão responsável, Corte Interamericana ou ONU, tá? Comissão Interamericana ou ONU. Somente essa assinatura não é validade plena, tá? De eficácia dentro do território nacional. Esse tratado só vai ter eficácia plena quando houver o trâmite, né? Vai para o Congresso Nacional, vai para o presidente do Senado, volta para o presidente da República e daí ratifica e está, né? Aí ele está valendo, tá? Então, é um ato administrativo unilateral, expresso, político, irretratável, gente, irretratável, sem prazo definido e discricionário, tá? Então, tem todas essas características aí. Esse processo de internalização. Nossa, eu sempre confundo internalização com internacionalização. Dá um trava-língua aí, tá? Então, esse processo de internalização, ele é irretratável, e isso é muito importante. Por quê, gente? Porque a gente tem aí um princípio que chama-se efeito cliquet, tá? Eu acho que eu já comentei com vocês isso, e esse princípio chamado efeito cliquet é um princípio que diz que não se pode retroagir, tá? Então, uma vez ratificado um tratado internacional, tá, de direitos humanos, não se pode revogá-lo, tá, sob pena de retrocesso, e esse retrocesso geraria aí uma responsabilização do Brasil, lembrando que em matéria de direitos humanos, tá, ou outros tipos de tratados, tratados bilaterais comerciais ou acordos bilaterais comerciais, não tem problema, pode ser feita a revogação, né, sem problema nenhum, tá? Então, esse amparo, ele é amparado na conveniência do presidente da República, tá? Então, querendo ou não, quem faz essa análise prévia, né, da assinatura do tratado é o próprio presidente da República, tá? Então, é ele que faz o primeiro juízo de admissibilidade do tratado, né, quando ele vai lá para reunião, para convenção,
tá? Para discussão sobre os termos do tratado. Então, é o próprio presidente que faz essa primeira análise aí, tá? Quarta fase, tá? Promulgação e publicação. Então, também é a fase interna, visam os princípios da publicidade e da legalidade, momento complementar, salvaguardando o princípio da legalidade e da publicidade. Então, o país não está vinculado para sempre no tratado, podendo sair assim que quiser. Esse ato será por meio de denúncia, mas lembrem-se, esse tratado, desde que seja um tratado comercial, tá? Eu até coloquei aqui para vocês, exceto o Tratado de Direitos Humanos, porque ele vai se tornar cláusula pétrea, né? E o efeito cliquê não nos permite retroceder. Então, não tem como voltar, descumprir ou denunciar o tratado que seja de matéria de direitos humanos, tá? Por isso que é muito importante o país, quando vai ratificar, quando vai assinar e vai ratificar, né, pôr aí em votação no Congresso Nacional, pensar se efetivamente ele vai cumprir, porque assim, não basta, né, a gente não pode ter aí um tratado inócuo, a gente precisa que esse tratado seja cumprido, a gente precisa de eficácia plena, né, tanto formal quanto material, tá? Então, a eficácia formal é após a ratificação, promulgação e publicação, a gente ter aí a alteração e a adequação da legislação ordinária a esse tratado internacional. Mas, para além da simples eficácia formal, a gente precisa da eficácia material, né? A gente precisa que esse tratado seja cumprido, seja aplicado. Uma das previsões do Estatuto do Deficiente é a acessibilidade, né? E a gente pode ver hoje em dia que não é em todos os lugares que tem acessibilidade, né? Então a gente ainda está no plano da eficácia material, né? Ainda implementando a eficácia material. Então isso é muito importante, tá? Então, o ato de denúncia, né, aí para os tratados que não são de direitos humanos, eu vou até colocar aqui de novo, anotem aí no material de vocês que não, o ato de denúncia, eu tô lá na página 18, tá, gente? O ato de denúncia do tratado que não é de direitos humanos, tá? Lembrando sempre, a denúncia só cabe contra tratados outros, tá? Não cabe contra tratados de direitos humanos. Competência exclusiva do presidente, então é um ato unilateral, exclusivo e discricionário do presidente da República, tá? Sem a participação do legislativo. Claro, aqui a gente tem algumas críticas, tá? Sobre essa não participação do poder legislativo, mas por isso que o nosso presidente, Bolsonaro, ele vive falando, eu vou sair da ONU. Por quê? Porque a Carta da ONU é a Declaração Universal de Direitos do Homem. É um tratado de direitos humanos. E quando ele fala isso, ele fala que vai sair da ONU, ele vai ter que denunciar o tratado, né? A Declaração Universal dos Direitos do Homem. Aí eu quero ver como que ele vai fazer isso se a nossa Constituição não permite, tá? Então, quando ele fala isso, ele fala uma grande besteira, uma grande asneira. E é aí que a gente vê que o nosso presidente não entende muito bem, né, desses meandros aí de direito internacional e de direitos humanos mesmo, né? E isso muito me espanta, porque ele era um deputado federal, né? E ele, como deputado federal, claro, tudo bem que ele não era senador, mas ele, como deputado federal, deveria saber disso, né? Afinal de contas, ficou aí não sei quanto, mais de 10 anos sendo deputado federal. Mas feita essa breve observação, né, que é atinente ao nosso conteúdo, claro. Então, o Congresso, ele autoriza a ratificação, porém, para denunciar, não precisa da ratificação do Congresso. Essa é uma das críticas aí que é feita a esse nosso processo de internalização dos tratados internacionais, mas que poderia, inclusive, ferir, né, a tripartição de poderes aí, o check and balances, né, o equilíbrio entre os três poderes, legislativo e executivo. Mas
essa é a previsão e é dessa forma que está exposto, né? Então, tratados comerciais podem ser denunciados a cargo do presidente da República somente, tá? Então, reserva é quando o Estado ratifica o tratado, porém coloca alguma reserva sobre ponto específico descrito no tratado, sobre alguma matéria. Não pode decepcionar a essência do tratado. Gente, a reserva eu falei para vocês já em algum momento. Eu acho que eu falei para vocês quando eu falei da Convenção de Viena, eu falei que o Brasil ratificou com algumas reservas. Então, se eu não me engano, eu já comentei com vocês isso. E a reserva é quando o país ratifica o tratado com ressalva. Então, ele ratifica todos os artigos, o conteúdo, exceto alguma parte daquele tratado que ele não concorda, ou aquela parte específica não está de acordo com o nosso direito interno já posto, né? Então, ele ratifica com ressalva, com reserva, tá? Então, essa é uma das condições, tá? Então, os tratados, eles podem ser supraconstitucionais, constitucionais ou ter o status de lei ordinária. Lei ordinária, geralmente, são os tratados comerciais, tá? Supraconstitucionais são aqueles que foram votados antes da emenda 45 de 2004. Os tratados que foram votados antes foram votados com status supraconstitucional. Pacto de São José da Costa Rica, ele tem status supraconstitucional, tá? Pós-emenda 45 de 2004, que incluiu aí o parágrafo 4º ou 3º, parágrafo 3º no artigo 5º, desculpa, eu sempre confundo, mas é que é tanta coisa, né? Tanto parágrafo. A emenda 45 de 2004 incluiu o parágrafo 3º no artigo 5º. E a partir de 2004, então, os tratados de direitos humanos, quando ratificados, eles têm status constitucional, porque o meandro de votação, o requisito de votação aí, como é de emenda constitucional, então ele passa a ter o status constitucional. E a única que foi votada, o único que foi votado até então com esse status foi o Estatuto do Deficiente Físico e do Deficiente Visual, tá? Então, é o Estatuto de Nova York, a Convenção de Nova York, e o do Deficiente Visual eu não lembro o nome, gente, confesso para vocês, mas são os dois aí tratados que foram ratificados com um quórum de emenda constitucional. Então, antes de 2004, eles adquirem o status de supraconstitucional, abaixo da Constituição e acima da legislação ordinária. Tá bom? Eu vou finalizar o bloco, senão vai ficar muito longo, tá bom, gente? E meu celular vai começar a dividir a aula, tá?